No vídeo de hoje eu quero falar sobre a calma, sobre a, sobre a tranquilidade, em como a gente poder acessar esse estado, que é uma coisa que a gente pode aprender a fazer, a gente pode ter um treinamento, um autotreinamento, porque a tranquilidade é muito importante, óbvio. A gente vive numa sociedade que ativa muito o nosso estresse. O estresse é uma coisa que tem uma utilidade, né? Então é um mecanismo que o nosso corpo utiliza, mas no mundo competitivo que a gente vive, no mundo acelerado que a gente vive, esse estresse ele é mais ativado do que que deveria ser, né? Porque o estresse, na verdade, tem a ver com uma situação de sobrevivência. Mas se a gente está ativando ele para situações que não são de sobrevivência, porque a gente está confundindo as prioridades, né? Então a gente acabou, a gente está com a nossa, eu gosto de falar, nossa antena sintonizada no de fora e não no de dentro, né? A gente não está conectado com o nosso interior e sim mais conectado com essa referência externa. Então a gente fica nessa competição, nessa correria aí. Então, e, e acontece que nós temos uma capacidade de reprogramação da nossa realidade. A capacidade de perceber a realidade e a capacidade de a gente mudar a forma como a gente percebe. Porque quando a gente faz essa mudança na maneira que a gente vê, existe uma mudança na realidade, né? Não é só eu ter frases autoafirmativas e dizer que está tudo bem. Não, lentes honestas, mas lentes coerentes, que a gente precisa ir trocando aos poucos. Então, eu tenho certos conceitos sobre a realidade, mas a gente, cada vez mais a gente vai perceber isso, que como indivíduos, nós que somos responsáveis pela gestão da forma como a gente vê a realidade, que a gente precisa ficar fazendo a manutenção, né, quase que diária disso. Antes a gente vivia com conceitos eternos que estavam escritos em pedra. Então a gente estava acostumado que os conceitos vinham de fora. Então o novo mundo é nós sermos responsáveis por essa atualização. Esse é um processo, né? Não vamos entrar, não vou entrar nisso agora. Mas a questão da tranquilidade é que ela é uma pré-condição para a gente poder ter acesso a essa possibilidade de transformar a maneira como a gente vê. Se a gente estiver muito tenso, a gente fica preso à maneira que a gente já vê. A gente não consegue ver que a gente está preso a isso. A gente não consegue nem definir a maneira como a gente vê, porque isso já está projetado externamente. A gente acha, a realidade é assim, né? A gente não tem, quando a gente está em um momento muito turbulento, a gente não vai conseguir perceber que a gente não vai conseguir se questionar em relação à situação que está acontecendo e de perceber
Ah, sou eu que estou percebendo desse modo. E se, né, a gente pode sempre se fazer perguntas. Será que essa forma que eu acho, né? Então, a, a tranquilidade é a única forma que eu posso chegar, é como se, vamos dizer, esse lugar dessa reprogramação é como se fosse uma sala dentro da gente. E para chegar nesse lugar, a gente tem que estar tranquilo. Porque, porque se a gente não está tranquilo, se o estresse foi ativado, a gente está olhando para fora. A gente está se comparando. E esse lugar dessa transformação, dessa possibilidade de reprogramação, é dentro. Então a gente não pode estar sob estresse, né? Ou então a gente já está tão treinado que, mesmo numa condição de estresse, a gente ainda tem um lugar da gente que está em paz, né? E então a gente consegue fazer isso. Isso que eu estou falando não é nenhum mistério. Eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, um atleta profissional, ele está no meio de uma situação super, um momento de uma final de Copa do Mundo. Então os nervos estão ali à flor da pele. Existe uma parte dele que tá também nisso, mas a habilidade de sair dali, desse momento de tensão concreto e, e acessar, né? Parece que não, né? Mas mesmo num jogo de futebol, também existe a possibilidade de ver as coisas, né, de outro jeito. Você tá perdendo, de repente fala, calma, é só um gol. O que que é um gol? Então, por isso é muito importante, né? Porque no meu canal eu falo muito sobre conceitos e, e esses conceitos eles são a criação dessas condições, né? Como a gente faz essa reprogramação. Mas a tranquilidade é uma pré-condição. Então ela é muito importante, né? Então, como que a gente consegue, né, criar essa conexão e ter essa tranquilidade? Porque, novamente, né, como a gente vai perceber cada vez mais que nós somos os responsáveis por essa gestão da nossa própria é, me- mente, né, de como a gente funciona, de como a gente se atualiza. Então, tá, se a gente vive num mundo caótico, então isso se torna uma prioridade. Como que eu posso criar um momento de paz, né? Então, eu tenho uma rotina maluca, tá? Então, de que forma eu posso criar uns 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, né? Vai aumentando, ou tem um dia, 10 minutos por dia e tem um dia que eu tenho uma manhã, sei lá, no final de semana, que é para a gente precisa higienizar a nossa própria mente desse estresse. Então a gente tem que criar um exercício físico, né? Então, fundamental a gente criar as condições para a gente ter essa paz, buscar essas coisas que trazem nossa paz, porque às vezes pode ser as atividades que eu estou tendo na minha ocupação não me traz paz. Então, a gente tentar criar objetivos na vida que tem a ver com que tipo de atividades vão favorecer que eu não esteja tão estressado. Então, essas dicas que eu estou falando assim, elas estão mais nesse campo concreto, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas tem essa dificuldade de ver as coisas de uma forma mais concreta, mas na realidade, assim, o que eu sempre tento trazer é que essa parte mais abstrata é onde está a diferença.
Mas às vezes eu não tenho nem a tranquilidade e a paz para poder. Porque assim, quando a gente está tranquilo, as nossas resistências baixam, né? As nossas resistências ao novo, a olhar para a nossa dificuldade. Então a gente fica mais aberto, fica mais receptivo. Então a gente pode aprender algo novo. E aprender algo novo é aprender sobre como a gente está conectado, né? Aprender sobre os tipos de viés que a gente tem em relação a enxergar a realidade, como que são esses filtros, né? Como que a gente está percebendo as coisas. Então, a gente pode tomar uma nova informação e, e ter um lugar para ela, ter um espaço, né? Poder acessar esse espaço. Então, na verdade, os passos mais importantes que realmente a gente está transformando a nossa realidade, eles estão todos nesse campo abstrato. Mas a questão concreta é que a gente precisa poder chegar aí. Então, né, como que a gente vai combinar na nossa vida a criação desses conceitos para que concretamente a gente possa manifestar situações em que a gente tem mais paz e também como que a gente pode criar situações que a gente tem mais paz para poder acessar esses conceitos. Então, é isso. Ultimamente tenho feito vídeos que são mais roteirizados, que tem muita informação, então eu queria fazer um vídeo mais tranqui e falando sobre esse assunto, né? Porque a paz, essa capacidade é um tom, né? É um tom que abre essas essa capacidade de a gente olhar para a nossa realidade com uma distância.